Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela Quintana e hoje eu tenho um convidado muito especial, é o Augusto Jacques. Ele é formado em psicologia e ele realiza atendimentos de AT. Tudo bem, Augusto? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Eu vou pedir para que tu te apresente a tua formação, da onde tu é, para a gente iniciar a nossa conversa. Tá bom. Eu sou de Porto Alegre, eu me formei na PUC em 2020, no primeiro semestre, e assim que eu me formei, na verdade, desde os estágios eu já comecei a lidar um pouco com autismo. Eu lidava diretamente na clínica Winnicott, fazendo ambientoterapia, e depois lá também tinha tanto ambientoterapia quanto atendimentos individuais. E assim que eu me formei, eu segui por essa área, assim. Fiz o TCC nessa área e estou fazendo também uma especialização em terapias contextuais no CEF. Sim. O Augusto é de Porto Alegre, né? Então, como a associação ela é de Montenegro, o programa também é daqui da cidade, por mais que a gente compartilhe, né? O nosso público é de Montenegro. Então, é sempre bom a gente trazer novos profissionais para conversar, para assim abrir uma cartela de opções, porque infelizmente em Montenegro aqui nós não temos um AP, né? Nem pela prefeitura, né? Pelo SUS ou particular. Acredito que muitos pais procurem em outros municípios, né? Mas é complicado a gente trazer um profissional de fora, né, para realizar uma atividade aqui. Então, hoje nós temos, quis trazer o Augusto para falar desse trabalho que ele realiza com crianças em Porto Alegre, crianças e adolescentes, para quem sabe futuramente, né, a gente ter esse profissional aqui também conosco no município somando, né? Então, uma conversa que a gente teve sobre como abordar o tema, a gente vai falar sobre algumas coisas que acontecem, né? Qual realmente é o trabalho de um AT, para que o pessoal em casa possa saber qual que é a atividade, porque a gente conhece mais o trabalho de uma intervenção precoce, né? Que são os profissionais que mais nos indicam, né? Quando a gente recebe o laudo, o diagnóstico. É procurar fono, TO e intervenção precoce, né? E a gente vai para esses três profissionais. Mas e o AT? Aonde ele entra, né, nesse conjunto de profissionais? Sim. O AT, né, acompanhante terapêutico, é um profissional que ele vai no ambiente do paciente, né, e a partir daí ajuda ele como um elo auxiliar, assim. Então a gente é bem amplo assim as possibilidades, mas a gente pode ir na casa, conhecer, fazer alguma forma de terapia lá no contexto do indivíduo, pode sair, fazer passeio, pode ir em eventos, vai depender muito da demanda e da estratégia que se entender que vai ser melhor, assim. Mas o que tem em comum em todas as modalidades de AT, assim, é que a gente vai buscar desenvolver habilidades e uma melhor adaptação, né? O AT surgiu com o objetivo de trabalhar a reinserção social e no início até não era voltado para o autismo, assim, tipo, ele saiu dos manicômios nos anos 50, mas percebeu-se que tinha bastante eficiência quando se buscava essa adaptação, assim, essa ajuda tanto na adaptação como no desenvolvimento de habilidades. Sim. Então, o AT basicamente é um profissional que vai acompanhar, né, o paciente no dia a dia, né? Pode acompanhar na escola, pode acompanhar em casa. É um braço direito, digamos assim, de um profissional que vá, porque fica muito restrito, né? Um TO atende durante 1 hora, né? Digamos assim. Então, tu vai ajudar no diagnóstico, né? Em como comandar, em ver as habilidades. É um auxiliar, né? Para que a criança, o adolescente, ele se desenvolva da melhor forma, né? E nada melhor que no dia a dia, porque uma coisa é dentro de uma clínica, né? A criança, o autista, na verdade, ele
vai realizar uma determinada atividade ali, mas fora a gente sabe que é bem mais complicado e é bem mais difícil para a família seguir com a terapia em casa. Muitos não sabem como lidar, como aplicar, e o AT faz esse trabalho, né, em conjunto. Uhum. Exatamente. Sim, e até a gente conversou, e eu acredito que o Augusto vai trazer dicas, né, em determinados momentos, como que a gente pode proceder, né, naquele momento de crise, né, pode ser uma crise, como identificar uma crise ou uma birra e como proceder com o autista. Eu acredito que a maioria das famílias já tenham passado, nem que seja uma vez, por uma crise, simplesmente às vezes por causa de um não, né? Essa rigidez que eles têm de comportamento, querendo sempre às vezes a mesma atividade, como que tu auxilia o teu paciente em ir perdendo essa rigidez, em aceitar coisas novas, né? Esses dias eu acompanho uma criança pela internet com uma mãe, que ele tem muita rigidez para roupa nova, muita, assim. Então, ela estava falando como que é o dia a dia. E eu acredito que em algum momento a gente tem uma rigidez. O Francisco, por exemplo, ele tem uma rigidez de não aceitar coisas novas, sabe? Atividades. É muito difícil ele aceitar uma atividade nova, né? E como que tu conduz o teu paciente a aceitar, né? A melhorar? Sim. Assim, vai depender muito do indivíduo, né? Porque apesar de ter a condição de autismo, cada pessoa é uma pessoa, assim. Então, a gente primeiro sempre vai querer conhecer da melhor forma possível a pessoa, o paciente. Mas, assim, a gente vai buscar entender o que é o ponto de resistência, o ponto de negação que faz com que ele resista. E, a partir daí, a gente vai bolar uma estratégia. Então, assim, ele não gosta de roupas novas, coisas novas, mas o que tem isso exatamente que ele não gosta? Ele não gosta, tipo, porque ele não vai se sentir da mesma forma que ele está acostumado, isso talvez gere uma insegurança, ou o que será que vai ser? A partir do momento que a gente entendeu o que exatamente é a resistência, a gente vai forçar ela um pouquinho, né? Mas dentro da capacidade dele, a gente vai tentar, pelo menos, né, aumentar, assim, essa amplitude de possibilidades e dentro do que ele consegue ainda fazer, né? Sim. E como que vocês, daí no caso, vão apresentar essa possibilidade? Tu apresenta, tu mostra, tu explica, porque na maioria dos casos o autista é não verbal, ou ele é verbal, mas faz pouca comunicação. Então, como que vocês abordam também dessa forma? Sim, a gente primeiro vai precisar de um vínculo bem forte, e muito vai depender da forma como a gente vai, não exatamente o que, mas o como a gente vai abordar, né? Como é que eu vou, tipo, vender o peixe, assim, né? Então, uma coisa é eu dizer assim, tem roupa nova. Outra coisa é chegar e botar enquanto fala de outro assunto. Outra coisa é dizer, nossa, tu não sabe, tô com um presente aqui para nós, tu quer ver e tal. E, enfim, a gente vai buscar apresentar e se tornar essa apresentação uma experiência diferente da que gera desorganização, né? Daí qual exatamente é o método correto vai depender da pessoa, assim, mas a gente vai buscar aproximar essa experiência de algo que ele se sinta familiarizado. Sim. Então, seria, no caso, aguçar a curiosidade, né, de algo novo e ver de qual forma ele mostra o interesse, né? Ali em casa, particularmente, ele é resistente à roupa nova. Tudo que for novo, roupa calçada. E a gente não consegue experimentar, por mais que diga que olha que linda.
Não, a gente sempre deixa exposto para ele pela casa. Deixa no sofá, deixa no quarto dele, para ele se acostumar que a roupa daí já está ali no dia a dia, é algo que ele já é natural. Depois de um certo tempo, uma semana mais ou menos, ele aceita colocar. Foi assim que a gente percebeu que ele perde aquela resistência. Pode ser do personagem que ele mais ama, não interessa. Ele não pode dizer que é algo novo, que ele veja que é algo novo. E a gente percebe. Porque, assim, uma coisa é a gente trabalhar com uma criança de 4 anos, né? Eu digo trabalhar, não que eu trabalhe na área, mas eu acabo fazendo com o Francisco, né? E com o adolescente, né? Como que... Não sei se tu tem pacientes adolescentes. Sim. Qual é? Porque daí já envolve mais a adolescência, aquela questão de sair da infância, né? A gente perceber outras coisas na criança, no adolescente. Como que é o trabalho? É diferenciado para uma criança, a abordagem, para um adolescente, para um adulto? Uma coisa, assim, que acompanha a condição do autismo e que sempre vai acompanhar é todo o resto, sabe? Então, assim, se terapia com criança e adulto neurotípico, adolescente, vai ter diferença, com autismo também, né? Porque a pessoa que tem autismo, ela tem essa diferença de forma de se expressar, né, de neurológica, mas ela é uma pessoa, assim, igual nós. Então, tudo vai se expressar de alguma forma, no caso dos filhos com autismo. Muitas vezes o que acontece, enquanto um adolescente de 13 anos fica brabo e fala que está irritado, né, e demonstra, a pessoa que não é verbal, ela não vai ter o mesmo recurso para expressar. Muitas vezes isso gera crises, e muitas vezes esse é o ponto principal, assim, dependendo da fase que a gente vai querer trabalhar. Então, trabalhar muito a nomeação, né? Ah, isso que tu tá sentindo é angústia, isso que tu tá sentindo é dor, né? E trabalhar a comunicação. Tipo, a pessoa pode não falar, mas ela se comunica, né? Então, a gente vai buscar ter o máximo de riqueza de comunicação, o máximo de riqueza de autopercepção, né? E uma coisa é eu estar ansioso, outra coisa é eu estar irritado, por exemplo. E quando não se tem essa comunicação, ou mesmo quando se tem, mas a pessoa não consegue se auto-interpretar, isso confunde a gente, né? Isso confunde um adolescente neurotípico e também confunde um adolescente autista. Então, essa demanda aparece muito, assim. Sim. Como tu é formado em psicologia também, né? Tu acaba pegando outros casos também, identificando também talvez uma outra comorbidade, que é a depressão e a ansiedade, né? No autista. E no teu olhar, tu acha que tem aumentado essa comorbidade e acaba influenciando também no tratamento, né? Ou tu acredita que não, tu consegue identificar esses sinais, porque querendo ou não, até faz algumas semanas, eu conversei com uma mãe e ela estava começando a suspeitar que o filho estivesse sofrendo, né? Mas ela não sabia realmente porque ele é uma criança não verbal. Como que a gente pode identificar esses sinais, assim, já puxando um pouquinho para a psicologia, né? Porque eu acho importante nós pais ficarmos atentos, né, aos sinais dos nossos filhos e identificar desde cedo para que a gente possa ajudar ele, né, no tratamento e, enfim. Sinais de uma depressão, de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, né? Sim. Sim, na verdade pode ter, né? Muitas vezes, na verdade, quase sempre, é mais difícil identificar, porque o sintoma de uma coisa se sobrepõe com o de outra, então entender, mas pode ter, inclusive, se espera que tenha um aumento, né? Porque a pessoa, enfim, passa por experiências que são difíceis. Então, é muito comum ter ansiedade, ansiedade em relação a interações sociais.
é muito comum ficar deprimido porque, por exemplo, não conseguir se expressar, não conseguir assim, assumir a identidade que gostaria e poderia ter, né? Sim. Então, é comum. Uma coisa, assim, que é importante lembrar, né? Quando se pensa, assim, diferença entre ficar triste, depressão, ou um transtorno de ansiedade ou um momento de ansiedade, né? Todo mundo fica triste, todo mundo vai ficar ansioso, é natural. E quando a questão passa a ser um transtorno, é quando tu percebe que isso se torna recorrente e altera alguma coisa, assim, e de forma a prejudicar a tua vida mais, né? Aquilo, por exemplo, não quer passar, sabe? Mas é bom indicar para um profissional, daí fazer uma avaliação, né? Sim. E eu, assim, quais são as principais dicas, assim, como AT, tu pode nos passar para lidar no dia a dia? Porque para nós é difícil, sabe? Às vezes a gente não tem orientação, a gente busca por recursos, muitos pais buscam recursos pela internet ou com o próprio terapeuta do filho, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E os pais aplicando, a criança também responde de uma forma diferente. Então, quais as dicas que tu tem, assim, para nos passar em determinados momentos que tu acha que é primordial e que pode fazer a diferença aqui no nosso dia a dia? Deixa eu pensar. Uma dica que eu sempre dou, assim, ninguém vai conhecer teu filho tão bem quanto tu, sabe? Eu posso estudar 50 anos, quando eu chegar com um indivíduo novo, vai ser um indivíduo novo. Né? Então, esse conhecimento específico, ele não está no livro, e é um conhecimento que vocês vão ter e vão poder auxiliar muito o profissional a trabalhar. Então, isso é um diferencial que pode se ter, assim, que vai ajudar muito no tratamento. A disponibilidade, né, de si, que assim, quanto maior minha disponibilidade de paciência, de compreensão, melhor. Ao mesmo tempo, você, nós somos todos humanos, então também um autocuidado para ter a manutenção dessa disponibilidade. Que é muito comum os pais darem tudo de si e não se cuidarem, e daí acaba que mesmo tendo uma ótima boa vontade, assim, acaba não conseguindo dar conta com o passar do tempo, né? Então, eu diria que autocuidado, disponibilidade, paciência, uma automanutenção, assim. Sim, porque a gente sempre acaba comentando, né? É falado mais hoje em dia quem cuida do cuidador, né? Uhum. Porque nós nos doamos praticamente 100%, né? Para o desenvolvimento dos nossos filhos, mas chega um momento que a carga emocional e física, ela cansa, né? E daí vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de que a gente não está dando o nosso melhor, e fora os recursos que nos faltam. Porque, por exemplo, o teu trabalho tem em Porto Alegre, mas não tem no nosso município, né? Então, imagina se nós tivéssemos o apoio de um AT aqui no nosso município, ou como seria diferente? A gente pensa, como que seria se o meu filho tivesse todo o tratamento que por lei ele tem direito, mas que hoje não é oferecido? Como ele estaria hoje, sabe? Então, esses são os questionamentos que muitos dos pais fazem, né? Acabam se culpando por não proporcionar, não conseguir proporcionar, às vezes, o melhor atendimento. E então eu sempre digo que eu comecei a ver o resultado no tratamento, no Francisco, depois que eu cuidei de mim. Eu me dei isso de presente, sabe? Que eu senti que eu precisava me conectar comigo mesma, saber onde eu estava, para eu poder ver ao meu redor. E foi aí que caiu aquela barreira do autismo, sabe?
parece que existe uma parede que eu sempre tinha que vencer o autismo, eu pensava, eu sempre tinha que vencer. E hoje não. Hoje eu enxergo o Francisco de igual para igual. E eu não sei se os pais conseguem me compreender, porque parece egoísmo eu dizer que eu me dei de presente um tratamento mental, sabe? Mas não, eu necessitava e foi muito bom. Hoje eu consigo lidar com o autismo, com a condição, vendo meu filho. Ele né, a gente lida com as limitações dele, né, que ainda são grandes, mas que a gente vê que é um obstáculo e que a gente vai passar, sabe? É uma fase, eu penso assim para mim hoje. Antes não, antes eu tinha medo do autismo, eu pensava, e agora, o que vai ser amanhã depois, né? E ouvir isso de um profissional faz diferença, né? Essa dica, enfim, porque realmente eu tenho, principalmente para as mães, que eu puder falar, ó, cuida da saúde mental, independente do que vai fazer, sabe? Se vai para uma psicanálise, uma psicologia, se vai para buscar algum apoio religioso, espiritual, faz bem. E a gente se reciclar, né? Faz muito bem. Outras dicas, a gente comentou também sobre lugares, né? Como tu comentou, tu acompanha, né, o teu paciente em N lugares, né? Pode ser na escola, em passeios da família ou com a própria criança, adolescente. Como que é essa resistência? Porque muitos têm que sempre fazer aquele mesmo trajeto, né? Eu leio muito. É bom a criança sempre fazer o mesmo trajeto. Outros dizem que não, que é bom mudar. Como que tu como profissional, age nessa forma, né? Nessas situações? Sim, vai depender muito da estratégia, né? Qual que é o nosso objetivo. Mas, assim, a gente só vai fazer um passeio depois que a gente já conheceu, já entendeu um pouco, pelo menos, do contexto e entende que esse passeio ele é viável, né? Então, assim, vamos supor, fazer uma viagem com a família de 3 dias para alguém que não consegue ficar 1 hora no carro ainda. Talvez a gente espere para deixar isso para depois, assim. A gente vai buscar fazer atividades que ele consegue fazer, mas assim, digamos, se o limite está aqui, a gente vai usar até onde tem. A gente não vai sempre fazer o mesmo caminho, tudo igual. A não ser que o objetivo seja outro, né? Por exemplo, se eu quero, eu tô muito mais focado, por exemplo, em trabalhar crises de autoagressão no momento. E o trajeto a gente deixa para depois, esse tipo de coisa a gente mantém na zona de conforto porque a gente está trabalhando outra coisa. Entendeu? Mas em algum momento vai ser interessante aumentar essas opções, né, de vida. Eu digo assim no dia a dia mesmo, né? Porque alguns têm resistência de entrar em determinados lugares, isso pode gerar um desconforto, até mesmo uma crise. Ou, por exemplo, nós vamos em X lugar, mas antes eu pensei em ir em outro lugar. Isso vai gerar um descontentamento, pode gerar uma crise. Então, vocês indicam ir até um certo limite dele, para que não gere um descontentamento maior, enfim, ou uma crise. Porque, às vezes, o que eu vejo, assim, alguns autistas acabam não saindo, né? Sempre no mesmo lugar. A gente vai sempre na mesma sorveteria. Ele não aceita experimentar novos lugares, uma nova sorveteria, porque ele não é acostumado, mesmo que seja no mesmo bairro. Então, vocês fazem esse trabalho, assim, de acompanhar, de talvez oferecer, que é quase a mesma coisa da resistência, né? De roupa, de atividade, mas esses são de lugares. E às vezes a gente tem mais receio por conta do público que vai ter naquele lugar, né? Sim, os lugares tem 2 situações. Uma é a que tu já está no lugar e tem que lidar com a agitação. O outro é quando tu está decidindo para onde ir, né? Então, se eu já estou no lugar, vamos supor, como o exemplo que tu deu, eu estou indo para um lugar
e eu tenho que parar em outro, um imprevisto, é uma necessidade. Por um lado, ele vai se agitar porque, assim, passou do limite dele. Por outro, ele vai estar desenvolvendo a habilidade de tolerar sofrimento, ele vai estar lidando com a frustração. Então, tem benefícios com isso, né? E a gente sempre vai mirar na maior liberdade possível. O que poderá acontecer de ter que segurar para não se bater, poderá acontecer, daqui a pouco é uma pessoa grande, eu não sei se eu consigo, mas... Então, tudo isso a gente vai levar em consideração e vai entender que, assim, a vida é corrida, tem vezes que não dá para fazer o ideal, mas a gente sempre consegue extrair alguma coisa para desenvolver a partir disso. Isso é um ponto, né? E, claro, avaliar os riscos, né? Tem pessoas que vão dar um soco, vão, tipo, sei lá, dar soco no carro e o outro vai se morder e se machucar gravemente. Então, vamos avaliar essas questões primeiro. Mas, se puder antes planejar, a gente vai planejar situações de exposição, sim, a frustrações, exposição a mal-estar, mas numa medida que não seja muito acima da medida que ele consegue lidar. E daí, normalmente, a gente vai evitar a desorganização, mas a gente vai buscar ela de certa forma. Sim. Porque a gente quer isso. Sim, tem o lado bom e o lado ruim para tudo, né? Então, digamos, é bom ele fazer sempre o mesmo trajeto, porque para ele é confortável, mas ao mesmo tempo é bom ele saber que coisas inesperadas acontecem na rotina, né? E que a gente vai ter que se adaptar àquela novidade. Acho que daria para dizer assim, terapeuticamente falando, se ele fizer o mesmo trajeto de sempre, ele não vai ter ganho com isso. Mas a gente não pode querer ganhar em tudo o tempo todo. Então, se fizer parte da estratégia do atual planejamento, a gente vai sim querer aumentar essas possibilidades. Se não, se tem outra prioridade, se a mãe não tem a disponibilidade no momento, né, se não tem, daqui a pouco precisa de 2 pessoas para garantir que vão conseguir segurar, se for o caso, e não tem, então a gente vai medir isso. Terapeuticamente falando, a gente vai querer desenvolver essa capacidade, mas a gente sempre vai avaliar se nesse momento é isso que a gente está objetivando agora, sabe? Ou se deixa mais para frente, ou se sim, mas hoje não é o momento. Entra a questão da disponibilidade de quem está junto. A gente é humano, às vezes a gente não está tão disposto também. Sim. Então, pessoal, viu a importância que tem um AP nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente pega as dicas aleatórias e quer aplicar e acaba fazendo não errado, né? Nós acaba pecando em querer proporcionar algo de novo, algo de diferente. O nosso tempo está chegando ao fim, né? O assunto é bastante, porque a gente tem bastante demanda, dúvidas, enfim. Mas eu quero te agradecer, Augusto, a tua disponibilidade, por ter aceito o convite e por ter nos esclarecido essa tua atividade que para nós aqui no município é nova, né? Eu acredito que os pais tenham conhecimento, mas infelizmente de profissional nós não temos aqui. E mostrar para o pessoal de casa, né, para as famílias, que é importante a tua atividade, o teu trabalho em conjunto, porque a família às vezes não consegue, né? E o teu trabalho disponibilizando com os teus colegas é muito importante para nos orientar e assim melhorar a qualidade da criança, né? Eu quero deixar o espaço para tu fazer as tuas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, com vocês, conversando sobre esse assunto. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, levado algum conhecimento novo, alguma reflexão nova, e fico disponível se alguém quiser entrar em contato. Eu estou super aberto a conversar sobre, falar mais.
Fico muito feliz de ver tua iniciativa, assim, política, social, de trazer mais saúde, né, para a população. É muito bonito de ver. Obrigada. Eu acho que é uma missão, né? Eu penso para mim, o autismo não veio por acaso na minha família e eu não poderia deixar passar batido, né? Eu não quero que outras famílias passem no início que eu passei de desinformação, porque infelizmente ou felizmente vai ter novos diagnósticos chegando, né? E eu quero que essa família seja bem amparada e que tenha conscientização e que nossa sociedade, né, se conscientize cada vez mais para que a gente pratique ainda mais a inclusão, né? Porque nós temos os autistas na sociedade e eles precisam estar inclusos dentro dos direitos deles, porque está no direito, né, em sociedade. Então, muito obrigada, Augusto. E o Augusto está no nosso grupo da associação no WhatsApp. Se alguém tiver dúvida, quiser o contato dele, pode entrar em contato ali conosco. Também pelo Facebook, nós temos o nosso WhatsApp lá. Pode nos mandar uma mensagem que a gente faça o contato. Então, pessoal, obrigada e até o próximo programa. Tchauzinho. Obrigado, tchau, tchau.